Boa noite, pessoal. Boa noite, Fábio. O pessoal tá entrando. Boa noite, Vinícius. Esperar só a professora Sheila entrar aí para convidá-la para a live. A gente dá início aí ao nosso assunto da semana. Boa noite. Vocês estão me escutando bem? Tá tranquilo o som? Achei ele entrando, já vou. Beleza? Então tá bom. Oi, Olá, boa noite, Sheila. boa noite. Boa noite, pessoal. O pessoal tá aí entrando. Tá me escutando? Chega tranquilo? Tô escutando bem. Você também tá me escutando? Tô, tranquilo, aham. Tudo Bom, bem. pessoal, então boa noite, né? Primeiramente, agradecer a presença de vocês, né, para mais uma live aí nossa da semana. Para quem aí é novo, eu sou o professor Ricardo, Eu sou a professora a Sheila. professora Sheila, e hoje, então, né, como nossa todo dia, toda semana, na quinta-feira às 19 horas, hoje nós vamos falar, então, fazer uma live aí. Vamos falar um pouquinho sobre os enterococos. Qual que é a importância dos enterococos na medicina veterinária? A Bianca tá ouvindo bem? É a Bianca, né? Que tá aí provavelmente, acho que VET9, acho que é a Bianca. Estão ouvindo bem? Então estão ouvindo bem, tranquilo. Então hoje nós vamos falar um pouquinho dessa bactéria que às vezes muita gente esquece dela, acaba deixando ela um pouquinho de lado, acha que é um Streptococcus, alguma coisa assim, e acaba passando desapercebido pela gente, né? Mas a gente vai ver a importância aí, então dos enterococos na medicina veterinária. Né? Para quem não conseguir ficar até o final, ou quem perder aí o começo, a nossa live vai para o GTV, depois vai para o canal do YouTube, então também depois podem conferir lá. Faz tempo que nós não fazemos uma live nós dois, né? Pois é, bastante tempo. Tava com saudade já. Pois é. Ai, ai. E hoje, justamente para falar uma coisa que, particularmente, a minha menininha dos olhos de ouro, o menininho, né, dos olhos de ouro, é o tal do enterococos. Eu peguei um amor, assim, pelos enterococos e eles me fascinam. Nós já vamos saber essa história, porque essa história é muito bacana. Os enterococos, eu não sei o que acontece, mas eles caem no meu colo, né? Eles me perseguem. Nunca tive uma infecção por enterococos, mas já vi tantas. Eu no meu projeto também eu peguei algumas aí no ambiente, nos animais aí, colonizando os animais, com alguns pequenos genes de resistência aí também neles. A gente acha que os enterococos, só porque eles crescem mal em laboratório, eles não têm lá muita importância, e no final das contas eles são super resistentes no meio ambiente, permanecem muito tempo, né? É difícil de diagnosticar, muitas vezes eles passam com subdiagnóstico, ou às vezes passam como estreptococcus mesmo, né? Então eles acabam ficando meio ali, não se sabe muito deles, né? E tem uma importância boa. Exato, e muita gente que às vezes acaba assim identificando, vendo, é um enterococcus, acaba achando que é contaminação do ambiente, que é só contaminação, que ele não tem grande importância, né? E ultimamente era isso que se pensava mesmo dos enterococos, que eles não tinham grande importância nem em humanos, assim, que não se via assim muita resistência e que acabava sendo só uma contaminação, né? Claro que isso há muito tempo. Hoje a gente já tem os enterococos aí como o terceiro patógeno causador de infecção hospitalar na medicina humana, né? Os VREs,
os enterococos resistentes à vancomicina. Exatamente. E além do que, o uso intenso do metronidazol ajuda eles a serem um patógeno tão importante nas infecções hospitalares em humanos também, né? Então, Exatamente. Vamos falar um pouquinho disso também. então vamos Hoje o falar um assunto vai pouquinho render. disso. É. Hoje eu tô com a risada de bruxa. É só porque a gente vai falar de enterococos e eu me empolguei aqui. Ah, bom, mas então vamos começar do início, né? Falando um pouquinho aí os enterococos, só para a gente, quem são eles, né? Os enterococos são cocos gram-positivos, assim como o estáfilo, o estrepto, né? E é super tranquilo, teoricamente, a gente diferenciar, né? O estáfilo do estrepto para o enterococos, a gente faz o teste da catalase. Catalase negativo, muita gente pensa, é só estreptococos, né? Aí que mora um pouquinho do perigo. Porque como o enterococos antigamente eram estreptococos, né? Então ele tem características bastante semelhantes do estrepto. Até em questão de colônia, que é colônia, aquelas colônias bem puntiformes, que às vezes demora 48 horas para crescer, que precisa do sangue ali, porque senão a gente às vezes tem que ver contra a luz, assim, que né, às vezes a gente nem vê o crescimento dela, principalmente se não for hemolítico, né? Quando é hemolítico ainda ajuda um pouquinho mais. Mas então o pessoal, catalase negativa é streptococcus, e não é bem assim, a gente tem uma diferença aí do estrepto para o enterococcus que acaba sendo importante, né? Uma delas é a resistência intrínseca que ele tem dos antibióticos, né? Então, altamente resistente intrinsecamente aos antibióticos. Então é bastante importante a gente diagnosticar, né? E até mesmo o local onde eles estão encontrados, né? Como a gente tem estreptococcus, às vezes, ali na cavidade nasal e tudo mais, o enterococo já faz mais parte da microbiota intestinal. Então a gente já tem também essa diferença, né? Como microbiota intestinal, os enterococos são associados como habitantes normais da microbiota intestinal de várias espécies animais, sendo considerados patógenos oportunistas. Por isso que eles têm uma importância tão grande como patógenos hospitalares. Agora, pensando eles como patógenos hospitalares em humanos, e a diferença da veterinária, nós temos algumas características que são importantes na nossa área, né? Os nossos pacientes, ele é um habitante, o enterococcus é um habitante do trato gastroentérico. E os nossos pacientes não têm um banheiro fixo como os pacientes humanos têm, né? Então, nós temos uma disseminação maior nos nossos ambientes hospitalares dos enterococos do que provavelmente tenha na medicina. Claro que, falando assim, existem muito poucos estudos na medicina veterinária. Né? Na medicina, tem intensos estudos em muitos hospitais diferentes, muitas clínicas diferentes, em muitos países diferentes. Em hospitais veterinários, tem muito poucos estudos vendo qual é a disseminação de enterococos, qual a prevalência dos enterococos, né? Então, aí a gente falta um pouco de dados, mas olhando para a característica deles, de pertencentes à microbiota, eles vão ter uma chance maior de contaminarem mais os ambientes médico-veterinários do que os ambientes humanos, os ambientes hospitalares humanos, né? Então, isso é por uma característica da onde ele vem, né? E várias espécies animais albergam os enterococos, né? Inclusive até os seres humanos mesmo, né? Os enterococos, ele pode estar no intestino como um habitante normal do trato gastroentérico, sendo um patógeno oportunista, né? Exatamente. E isso que a Sheila falou de não se ter muitos estudos de prevalência na medicina veterinária, isso piora ainda um pouquinho aqui no Brasil. Não que lá fora está cheio de estudos, mas assim, os que a gente tem, os que a gente encontra relacionado com enterococos, alguma coisa assim, ou são aquelas infecções pontuais, tipo o animal tem uma infecção grave e se detecta o enterococos,
Mas em questão disso que a Sheila falou de prevalência em hospital, no ambiente hospitalar, ou até mesmo colonizando um animal com uma resistência muito grande, né, um enterococcus multiresistente, a gente no Brasil não tem nenhum estudo que mostra isso, que fale em relação a isso, né? Então, é, falta um pouquinho essas pesquisas para a gente saber realmente a que nível nós estamos, né? Onde nós estamos, ainda mais isso que a Sheila falou, né? Nossos animais, o banheiro deles é o fundo lá do hospital, a grama, então a contaminação do ambiente é muito maior, né? O contato desses pacientes, quando a gente leva para eles fazerem xixi, defecarem e tudo mais, acaba facilitando essa contaminação, né? E nas próprias baias de internamento mesmo, né? O nosso ambiente, ele é um ambiente diferente, né? O nosso paciente, ele é diferente, ele é especial por ele mesmo. Então, o nosso ambiente, consequentemente, também vai ser um ambiente especial, né? E levar isso em consideração é importante. E o diagnóstico dele, por ele ser mais fastidioso, né, também não é tão fácil assim. Muitas vezes, eu falo por mim mesma, né, a gente já fez muito subdiagnóstico por não visualizar as colônias. Né? Quando você pega lá uma placa com beirando ali 20 horas, às vezes 16 horas, você tem um crescimento espetacular de algumas bactérias. Né? E já é possível fazer, continuar aí todas as técnicas que precisa fazer para a cultura, para antibiograma. E às vezes ele não deu tempo ainda dele crescer corretamente para ser visualizado. Né? Então isso, hoje a gente usa realmente luz no fundo para conseguir ver algumas colônias, porque elas não são fáceis de observar. Principalmente quando não tem uma quantidade bacteriana e quando tem uma outra bactéria associada. Ele é mais difícil realmente de visualizar, né? E o diagnóstico dele, ele é safado, né? Esse tal desse enterococcus é sem vergonha. Várias vezes nós já pegamos amostras do dia a dia, fazia o crescimento bacteriano, fazia o gram, e eis que surge um gram negativo. Um gram negativo bem corado, mas um gram negativo. Né? E com todas as características de enterococcus. Então, assim, ele tem a coloração dele é um pouquinho diferente do Streptococcus. É um pouco diferente do Staphylococcus. Ele cora de uma forma um pouco diferente e que se você não tiver um bom olho, ele às vezes vai passar como uma outra bactéria. Né? Então fica um diagnóstico assim, nossa, eu não sei essa bactéria, não sei o que é essa bactéria porque ela não tem resultado aí. E várias vezes a gente fazia o gram, daí repetia no dia seguinte, deixava a bactéria na geladeira, repetia, gram positivo. Né? Então tem uma variação de coloração ali no gram que ela é especial do Enterococcus. Né? É o que eu falo, ele não é qualquer um. Né? Nem para corar como qualquer um, ele cora como qualquer um. Né? E fora que daí ainda a gente vê aquele crescimento numa conca e daí a gente fala, é uma bactéria gram-negativa, né? Porque cresceu numa conca e o Enterococcus ele consegue crescer numa conca, né? Não é aquela quantidade absurda que nem uma Escherichia coli, uma Pseudomonas, uma enterobactéria, mas o Enterococcus ele cresce. Então a gente tem que tomar cuidado, cresceu no sangue, cresceu numa conca e opa, dependendo da quantidade e da característica da colônia, pode sim ser um enterococcus. Então, dos gram-positivos, o enterococcus é o único que vai ter essa capacidade ali de crescer numa conca também. Mas também não é todo enterococcus que cresce Também, numa né? conca. Isso. Né? Então, assim, Quando eu ele vou quer, ver. cresce. Vou ver se é pelo crescimento numa conca. Não tem. Né? Poucas são as cepas que a gente pegou que cresceram numa conca. E quando crescem bem mal, assim, bem diferente, né, de qualquer outra bactéria que cresça numa conca. Né? O Lucas falou, né, o crescimento do Enterococcus é difícil e o isolamento é trabalhoso. Né? É realmente trabalhoso. E você fazer um antibiograma, visualizar depois, não é uma coisa tão fácil assim. Né?
Então, é uma bactéria especial, né? Ela só não é tão chata quanto o Streptococcus, na minha visão, pelo menos. Né? O Streptococcus, ele é mais difícil de crescer, ele demora mais, as colônias são menores ainda do que os enterococos, né? Os que a gente pega, eles são um pouquinho menos piores do que os Streptococcus. Para mim tá ali, ó. É bem parecido, mas é bem isso mesmo. A gente tem que ter um olho assim bem, não bem treinado, mas assim, tem que olhar bem. A gente não pode simplesmente olhar para uma placa e achar às vezes só tem um Staphylococcus ali, uma bactéria, aquelas colônias grandes ali. A gente tem que olhar contra a luz, tem que abrir a placa às vezes para ver ele, que o crescimento, até mesmo quando quando ele já está isolado, a gente vai fazer um antibiograma que a gente utiliza, o Miller Hinton com sangue, até mesmo depois do tempo de incubação, a gente tem que olhar muito bem na contra-luz ou uma luz de fundo assim embaixo, né? Para a gente conseguir realmente delimitar o halo e tudo mais, porque ele acaba sendo mais ruim de visualizar, né? E isso quando tem resistência até fica mais fácil, né? Quando ele é bem sensível, daí é uma desgraça, né? Que você não enxerga. Então fica só alguns pontinhos assim na volta dos halos, com halos maiores, muito mais difícil ainda de ver, né? E uma coisa que eu percebo, né, como o Lucas mesmo já falou, às vezes o isolamento, você tenta isolar, pegar uma bactéria para isolar e ela não cresce, né? Daí você vai tentando fazer várias vezes e tal. Nós já trabalhamos com ponta de catéter e vários prováveis enterococos, né? Era provável enterococos ou streptococcus, mas poucas colônias a gente não conseguia repicar, não ia, né? Então a gente já perdeu algumas amostras por causa disso. Claro que eram pesquisas, não eram amostras clínicas, né? Era para ver realmente o que tem aí na ponta de catéter e tal, mas a gente acabou perdendo porque ele é mais delicado nessa de fazer o isolamento, fazer um repique dele. Exato. Tanto que no meu projeto de doutorado, né, que eu acabei pesquisando algumas bactérias multiresistentes, uma delas eu pesquisei o Enterococcus. Para eu conseguir isolar assim bem ele, para não perder nenhuma amostra, eu usei um meio totalmente específico para ele. Só que assim, é um meio extremamente caro, né, que a gente não utiliza na rotina e nem nada. Até o nome é o meio enterococóceo, né? E mesmo no meio de cultura que é específico para ele pode demorar até 48 horas, 72 horas para ele indicar que é um enterococcus e ainda eu tenho que semear numa placa para ver se realmente vai crescer. Então, às vezes, é bem trabalhoso mesmo, né? Então, isso para pesquisa. Imagina numa amostra clínica, que às vezes, dependendo do tipo de amostra, pode ter outras bactérias ali, contaminantes e tudo mais, né? Exatamente. O Drica, né, falou, muitas vezes eu isolo do intestino, da mucosa de leitões de creche com diarreia, mas dificilmente ele é o agente primário, né? Ele é mais um agente oportunista, causando uma infecção aí secundária. Por isso que ele é tão importante em hospitais, né? E falando em intestino, na semana passada até a gente comentou rapidamente com o Lucas, mas ele teve um caso uma vez de uma cachorrinha que foi feita uma enterotomia e acabou tendo um extravasamento do líquido intestinal. Fizeram lavagem, tudo, mas levou aí a uma peritonite por enterococcus que era dela, do intestino dela. Né? E foi um caso assim muito difícil de tratar a peritonite, conseguiram tratar, mas foi um caso bem complicado, porque era um enterococcus ainda por cima extremamente resistente, né? Então, ele é um patógeno importante, como a nível hospitalar, e importante para infecções oportunistas. Exatamente. O Lucas falou, vejo dificuldades até no isolamento entre espécies que crescem de maneira parecidas. Sinto dificuldades de ter espécie pura, principalmente oriunda do ambiente. Isso, Realmente.
Muitas É vezes a gente diferente. nem identifica que espécie, né? A gente acaba indo enterococos, a gente para às vezes no gênero, né? Porque identificar a espécie já vai ser um pouco mais trabalhoso ainda, né? Se bem que a gente tem duas principais, né? A gente tem a Faecium e a Faecalis, que são os dois enterococos aí mais comuns, mas claro que a gente tem outros que podem estar envolvidos, né? Já que eles são oportunistas. Exatamente. Eles têm resistência intrínseca um pouquinho diferentes, né? Mas no contexto geral é muito complicado realmente se determinar isso fenotipicamente a espécie, né? Se você partir para uma PCR para identificação, daí é tranquilo, é fácil, mas fenotipicamente não é tão fácil assim, né? O agar cromogênico é uma outra possibilidade de fazer, utilizar esse agar. O grande problema aí para o dia a dia é o preço, né? Quando a gente começa a embutir outros agares, e esses agares cromogênicos, eles tendem a ter um preço mais elevado, né? Então começa a ficar um exame muitas vezes caro. Quando você trabalha com uma única bactéria, uma amostra clínica que foi isolada uma bactéria, tranquilo, né? Mas quando for uma amostra clínica que tenham duas bactérias, daí fica sempre aquela coisa complicada, né? Ah, eu vou trabalhar com qual bactéria? Com aquela que tem uma maior quantidade e a outra eu vou considerar contaminante, né? Mas nessa história também, na hora que entrar com uma terapia antimicrobiana, você pode, de repente, tratar essa bactéria que tinha uma maior quantidade e deixar a outra. E a outra torna-se o patógeno principal depois. Né? Então, é uma recomendação muito complicada essa. Ah, se cresce mais de um tipo bacteriano, o que você faz? Se é possível, isola todos, identifica todos e faz o antibiograma de todos. Né? Se não é possível, eventualmente alguns reinfecções podem existir ao longo daquela infecção clínica. Né? Uma mudança do padrão microbiológico que está causando a infecção pode acontecer eventualmente. Né? Exatamente, às vezes você está numa primeira infecção que mandou uma amostra, era uma bactéria, e trata, mas cresceu duas, você deu importância a uma a mais, como a Sheila falou, né? Aí passa um tempo, a amostra daquele animal chega de novo, opa, tem outra bactéria. É por causa disso, né? Porque às vezes a gente pensa, principalmente quando a gente tem aquelas bactérias que são da microbiota, né? Então, às vezes, pele, cresceu um estáfilo, a gente fala, não, estáfilo é da microbiota, não deve ser outro problema, deve ser a outra bactéria. Então, às vezes a gente fica naquelas dúvidas e muitas vezes a gente acaba deixando passar, né? Eu tendo a sempre fazer o isolamento de todas, independente do número que for, para tentar não deixar acontecer esses casos de uma reinfecção. E daí optar por uma terapia que vá abranger todos. Exatamente. Nossa, aqui Foi aí. passou uma moto barulhenta. Ó, o Lucas falou, nos isolados do ambiente vejo que sempre cresce mais de uma espécie na placa. Uma saga tentar isolar todas. Realmente, tá? Lucas, você trabalha com microbiologia clínica de pequenos ou de outra espécie? Mas assim, uma coisa que tanto eu quanto o Ricardo já fizemos, né? Essa parte de ambiente. Ambiente é um problema, né? Se você passar um swab no ambiente, vai crescer de tudo e mais um pouco. Né? E daí, no doutorado do Ricardo, e a gente acabou implantando aqui também, nós começamos a buscar bactérias já multiresistentes no ambiente, e não todas as bactérias presentes no ambiente. Claro que é possível, quando você faz uma placa aberta, para ver a contaminação, a contaminação ambiental como um todo, aí sim. Mas normalmente até de placa aberta a gente acaba nem isolando as bactérias. Né? O que nós fazemos bastante no hospital veterinário são swabs do ambiente
E aí a gente inclui até o chão mesmo, né? Mas já buscando as bactérias que tenham resistência importante, né? Então a gente já trabalha direto com meio específico para enterococos, com meio específico para detecção de gram-negativas produtoras de SBL, gram-negativas produtoras de carbapenemase ou estafilococos resistente a meticilina. Meticilina. Falei errado, meticilina. Então, porque essas são as bactérias que vão trazer uma maior implicância clínica depois. Né? Então, em vez de ficar separando uma por uma, isolando uma por uma para ver bactérias ambientais convencionais, a gente já busca essas que têm uma maior importância como patógenos de difícil tratamento. Né? Se ocorrer alguma infecção hospitalar por essas bactérias, o tratamento é muito complicado. Por outras bactérias que forem bem sensíveis, o tratamento vai ser bem mais simples. Né? Então, por isso que a gente pegou esse viés e já buscando a resistência. Fica bem mais fácil de trabalhar. Né? Embora, assim, o próprio isolamento do enterococcus, às vezes cresce um estafilococcus no meio, o crescimento de estafilococcus, às vezes vai crescer outras bactérias e tal. Isso é até possível, né? Tem que separar depois, tem que ter um trabalho aí de isolamento das colônias, mas no geral ele fica um trabalho bem mais fácil e bem mais direcionado. Exato. Porque imagina, né? Se a gente abrir uma placa de passar um sólido, vai crescer de tudo mesmo. E dependendo aí do meio de cultura que a gente usa, às vezes a gente, um PSA, um PCA, um BHI, você ainda não consegue nem diferenciar a colônia. Você tem ali um monte de bactérias que você não vai conseguir isolar, você não vai conseguir identificar. Então tem que ter um foco mesmo, né? Até bem isso que a Sheila falou nesses dias, também perguntaram para mim, tipo, como que faz, identifica, não identifica. Se a gente pegar tudo que crescer, identificar tudo, só para saber, tem estafa, tem isso, tem isso, tem isso, no ambiente, o ambiente tem bactérias. É normal ter bactérias. Até no centro cirúrgico é normal, tem as associações que tem uma contagem que é considerado normal de ter, porque a bactéria você não consegue ter um ambiente ali 100% estéreo, a não ser que você faça uma cirurgia sob uma luz ultravioleta ali embaixo da luz ultravioleta, né? Mas isso não vai acontecer. Então, identificar tudo que tem ali não é viável, né? Então a gente tem que buscar aquelas que, né, a gente já falou, aquelas que realmente vão ser mais importantes, né? E o Enterococcus é uma delas. Você identificava só os enterococos resistentes à vancomicina, né, Ricardo? Ó, uhum. Fazer uma Aqui, triagem. aqui, como a gente já vem vendo ao longo dos anos a presença de enterococos como patógenos de infecções hospitalares eventuais, então eu não foquei no vancomicina resistente. Eu foquei em enterococos. Para mim, eu quero saber se o maldito enterococos ele continua lá, né? E a gente vê que ele continua lá ao longo dos anos, né? Eventualmente acha alguns padrões fenotípicos diferentes, mas a gente tem um padrão fenotípico de enterococos que já está aí no nosso ambiente há muito tempo. Né? Então, a gente buscou, e na nossa região, pelo menos, poucas foram as identificações de enterococos resistentes à vancomicina. A maior parte deles são sensíveis à vancomicina, mas eles têm outras resistências importantes, inclusive a penicilina e a ampicilina, né? Então, só a presença do enterococcus em si já é importante, no meu ver. Já. Claro que o vancomicina resistente ele é ainda mais, mas só a presença do enterococcus já é suficiente, né? Exatamente. E a gente tem aqui na nossa região, das amostras clínicas de cães e gatos, tem uma incidência uma prevalência relativamente alta de enterococcus. Né? Eles giram em torno de 11% das amostras totais de infecções clínicas.
Dependendo do tipo, para infecções do trato urinário, chega a 18% de infecções do trato urinário em cães causadas por enterococos, né? Então, eles são patógenos Uhum. expressivos, né? Em Exato. termos de espécie, é a terceira espécie, né? Então, primeiro vai ser Staphylococcus, pseudointermédios, depois E. coli e depois Enterococcus, né? Como um grupo, ele já fica lá junto com as gram-negativas não fermentadoras, né? Ele daí varia conforme o tipo de espécie, de amostra clínica, né? Exato. Ao Lux falou da resistência à linezolida também, vejo muito em ambiente, principalmente relacionado a animais, realmente. E ele, fora que ele tem uma resistência intrínseca muito grande, né? Tipo, então, ele é resistente intrinsecamente a aminoglicosídeos, ele é resistente intrinsecamente a cefalosporinas, então, qualquer uma das gerações, a É, sulfo com primetropim. Então, são antibióticos que a gente utiliza muito na clínica dos animais, e ele tem essa resistência intrínseca. Então, se a gente passa desapercebido, é um tratamento que acaba sendo ineficaz, né? é. E a macrolídeos também, que são considerados como gram-positiva é macrolídeo. Para enterococos, não. Né? E A clindamicina não funciona. existem alguns estudos também que falam que as fluoroquinolonas não têm eficácia em enterococos. Né? Ainda são testadas, sim, mas qual é a eficácia real clínica das fluoroquinolonas ainda é motivo de controvérsias. Né? A linezolida, vou falar que a gente já teve resistência só na discodifusão, tá? Não fiz outros testes. Em estafilococos e enterococos não tivemos ainda. Mas é uma coisa, né? O Lucas falando a resistência à linezolida. É um fármaco que não é usado na medicina veterinária, inclusive, e em primeiro lugar, pelo preço. É extremamente cara a linezolida, né? Então, e já tem aí algumas amostras de bactérias gram-positivas resistentes a essa droga, né? Isso é extremamente preocupante, porque é uma droga utilizada em infecções muito graves em humanos, infecções multiresistentes não tratáveis com outros antibióticos, né? Então, daí já vendo aí na veterinária, complica a situação. Né? Sim. Uma outra importância, assim, que eu vejo do Enterococcus é que, tipo, muitos trabalhos mostraram a relação que a resistência à vancomicina do Staphylococcus, ela veio do Enterococcus. Então, essa resistência, ela conseguiu, digamos, ser passada para um outro gênero bacteriano, e a vancomicina é o antibiótico de escolha, praticamente em hospital, quando a gente se fala de tratamento por MRS, né, o Staphylococcus meticilina resistente. Então, se a gente tem ali um Staphylococcus e um Enterococcus, uma vancomicina resistente, imagina, ele consegue passar essa resistência e transmitir esses genes de resistência relacionado com essa classe de antibióticos. Então, tem que tomar bastante cuidado também. É. E a vancomicina, em termos hospitalares também, para infecções por enterococos, é uma droga importante quando o enterococos, além da sua altíssima resistência intrínseca, for resistente de forma adquirida a vancomicina também. Né? Se torna um tratamento desse tipo de infecção complicado, caro. Né? E é importante até às vezes, claro, né, que na rotina a gente não pesquisa genes de resistência nem nada, mas existe vários genes de resistência relacionados com a vancomicina, né, que acaba tendo diferença até mesmo no padrão fenotípico. Quando a gente pega, por exemplo, o gene, existe, são 9 genes relacionados à vancomicina, VAN-A, VAN-B, VAN-C e assim vai. O VAN-A, por exemplo, você tem uma alta resistência à vancomicina e à teicoplamina, que é o mesmo antibiótico da mesma classe. Quando você pega um VAN-B e um VAN-D, por exemplo, já tem uma diferença. Então, dá uma diferença também no perfil fenotipo. E existem algumas espécies, como por exemplo o Enterococcus galinário, que é comum na medicina veterinária, que ele é resistente intrinsecamente à vancomicina. E ele tem o gene VAN-C. Né? Então, a gente tem um perfil de resistência até mesmo dentro do gene de resistência à vancomicina, dentro do Enterococcus, né? Exatamente.
né? O Lucas falou, acontece muita resistência cruzada com o gene CFR, que causa resistência a várias classes, macrolídeos, cloranfenicol, linezolida. E o enterococcus é uma praga, é uma peste, assim, essa bactéria. Por isso que eu me encantei por ela, porque ela é difícil de tratar. A linezolida é muito usada em MRSA, né? Estafilococcus resistente à meticilina, mas em infecções hospitalares, realmente, né? Apesar de clinicamente fácil de administrar a linezolida, ela é muito cara, ela só vai ser utilizada aí quando outras drogas não puderem ou optar por uma droga não tão potente quanto as outras. Sim. Só uma pergunta para o Lucas, né? A gente fazendo uma pergunta aí para os convidados. A Sheila já perguntou, mas eu acho que não sei se você chegou a ouvir a pergunta, mas você trabalha com microbiologia, com a parte de amostras de animais também? Como que é? Porque tá bem interessante sua participação aí, tá bem legal. Exatamente. Não sei o seu nome, RV, mas o Enterococcus casidiflavus e o galinário são intrinsecamente resistentes à vancomicina, né? Então é bem isso mesmo. Exatamente. Eu não entendi, somente vanco 1 e 2,3. Não entendi. Bom, mas voltando então ao enterococcus, ele está presente no meu trabalho de doutorado que eu finalizei vai fazer um ano, né? Fez um ano, mas eu isolei enterococcus do ambiente hospitalar e colonizando animais, né? Então eu coletei swab retal dos animais, então encontrei aí em um número muito grande de animais apenas colonizando o Enterococcus vancomicina resistente, que eu pesquisei mais especificamente. E fora ainda que alguns deles, não era um número muito grande também, mas alguns deles tinham resistência contra os aminoglicosídeos em alta dose, que também é um outro perfil de resistência dos enterococos que acaba tendo um problema, né? Que a gente testa a gentamicina e a streptomicina, mas uma dose bem mais elevada. E eu encontrei, além de ser resistente à vancomicina, também resistente a alta dose de aminoglicosídeo, né? Então, a importância é muito grande, imagina, dentro de um hospital, né? Exatamente. E fora aí, um mecanismo importante que é a produção de biofilme, né? A maior parte dos enterococos que nós isolamos são produtores também de biofilme. E isso vai interferir ainda mais na terapia depois, né? Exatamente. Os biofilmes são bem complicados, a gente tem muitas amostras de urina também, com enterococos com bastante resistência adquirida e produtor de biofilme. Né? Nós já tivemos casos bem complicados de serem tratados nesse sentido. Tá? Imagina, é uma bactéria que fica no ambiente, biofilme e tudo mais, aí você chega um animal que fica muito tempo hospitalizado com aquela ferida enorme, então ele contamina a ferida, né? Tanto que os principais locais do enterococos infecção urinária, infecção de feridas, né? E endocardite também. Então são problemas aí bastante importantes com eles, né? Exatamente. E assim como né, tem outras bactérias também que são resistentes intrinsecamente à vancomicina. Então, no diagnóstico diferencial do enterococcus e de outros cocos gram-positivos, isso deve se levar em consideração. Isso também é válido para outras bactérias, né? Para quase todas as classes bacterianas, os grandes grupos bacterianos também vão ter bactérias que são parecidas, são difíceis de fazer o diagnóstico, né? Fazer um diagnóstico diferencial de todas as possibilidades aí. E tem resistência intrínsecas, e daí na hora de identificar, se não for muito bem identificado, passa como uma resistência adquirida e na verdade é uma resistência intrínseca. E essa é uma das grandes necessidades da gente realmente fazer um diagnóstico o mais preciso possível
da bactéria que está causando a infecção. Fazer uma correta identificação da bactéria em gênero e espécie para realmente detectar o que é resistência intrínseca, o que é resistência adquirida. Eventualmente, muito eventualmente, tá? Cuidado com isso, não estou falando para... viu um antibiograma que tem resistência, você vai usar aquele antibiótico. Não, mas eventualmente, pela não disponibilidade de fármacos para fazer o tratamento, a gente precisa optar por fármacos que são considerados resistentes. Só que nesse caso, a resistência intrínseca não dá para utilizar, é só a resistência adquirida. Em associação de fármacos, mesmo uma bactéria com resistência adquirida pode ter alguma ação em determinados esquemas terapêuticos, né? Mas quando for resistente intrinsecamente a um fármaco, por melhor que seja o esquema terapêutico, a terapia vai falhar de qualquer forma. Então, quando for optar por fármacos, a resistência, todos aqueles que são resistentes intrinsecamente, eles não devem ser considerados em nenhum momento da escolha, né? E isso, fazer a identificação correta do gênero bacteriano, espécie bacteriana e detectar qual é resistência intrínseca e qual é resistência adquirida, isso é muito importante, né? E tanto os microbiologistas têm que entender e explicar isso para os prescritores de antibióticos, para os clínicos, para os cirurgiões, que fazem o pedido do antibiograma, de uma cultura do antibiograma. E os prescritores também têm que entender a importância disso e a importância da gente saber o que é resistência intrínseca e o que não é resistência intrínseca, né? Aproveitando o gancho, né, que a Rosemary falou aí, então, né, levando isso porque isso acontece em várias outras espécies e gêneros bacterianos também, tá? A Stenotrophomonas é uma bactéria importante que tem aí esse mecanismo semelhante também para carbapenêmicos, né? Ó, o Lucas falou, trabalho sim, sou aluno da Eliana Guedes, trabalho com amostras ambientais e de animais. Ah, legal, bem interessante. Pensa, então, Lucas, em de repente fazer um direcionamento ao que você vai trabalhar com bactéria ambiental, né? Faz uma contagem geral, e daí direciona quais são as amostras que você realmente vai isolar e identificar, para não fazer uma identificação, porque às vezes você abre lá a placa num centro cirúrgico e dá 5 colônias, 10 colônias. Você vai identificar tudo e fazer antibiograma de tudo, né? Você fica louco fazendo isso. Uma única amostra te gera aí 5, 10 amostras. Imagina se você for trabalhar com mais ambientes, né? Fica muito mais complicado. Tá? E Ainda às vezes você tem idealmente duas espécies, 3, 4 de estafilococcus, então, tipo, né, imagina. E ali a gente não consegue nem ver o que é a mesma coisa e o que não é, tem que separar tudo mesmo, né? Exato. Você só vai ver que era a mesma coisa quando sair o antibiograma e o antibiograma for igual, né? Daí você olha, tinha várias amostras iguais aqui, né? Isso acontece bastante também, né? Eu, no meu doutorado, trabalhei só com 4 cepas e já fiquei louco para identificar, né? Eu trabalhei com VRE, com MRS, com SBL e carbapenemase. Passei por uma triagem antes, tudo. Claro que algumas amostras possivelmente eu perdi, assim, nessa triagem, mas já fiquei zonzo só de trabalhar com as 4. Imagina quando a gente pega sem esse direcionamento, né? Sem poder identificar tudo, imagina. Realmente são amostras, acho que, não sei se a Raquel tá aí ainda, não vi mais ninguém lá do laboratório, mas se tiver, falem. Mas a gente faz amostras normalmente semestrais e o pessoal fica maluco no laboratório, né?
fica aí 2, 3 semanas com um monte de placa e reisolando, para poder guardar e trabalhar com elas mais tarde, né? Nós congelamos e vamos fazendo os testes aí ao longo de mais tempo. Então, é de ficar... a Raquel também já fez bastante amostra do ambiente, né? É muita placa, é muito isolamento, muitas bactérias diferentes, e você tem que trabalhar tudo rápido ao mesmo tempo, né? Então, você começa, tem que ser naquela sequência, assim, você começa a faz estafo, repica todos os estafos, faz os enterococos, repica todo mundo. E no dia seguinte, algumas isolou, outras não, repica de novo algumas, outras não repica, vai ficando maluco, né? Exatamente. Repique para mais de metro. É do povo ficar sonhando todo dia, estava sonhando lá, dormindo, estava repicando as placas. E daí ainda, se for pensar, se a gente for voltar um pouquinho no tempo, na minha época, aí no laboratório, a gente ainda usava placa de vidro. Imagina ter que repicar, limpar, lavar, autoclavar, limpar de novo essas placas, né? Aqui continuamos com as placas de vidro. Falta cair o braço, é bem isso mesmo. Né? Você fica sonhando até com o nome das amostras depois, né? Agora, uma coisa que a gente já falou, você falou com a Bianca 2 lives atrás, na semana passada eu falei com o Lucas, essas amostras ambientais, elas são muito interessantes de se fazer como rotina mesmo, para você saber que tipo de patógeno está no teu ambiente e, se possível, faz as duas coisas, faz contagem e faz também identificação das principais bactérias. E saber o perfil de resistência local é muito importante para você poder avaliar quais as drogas que você deve utilizar na tua clínica, no teu hospital. Então, fazer isso regularmente é muito importante, tá? Para casos, por exemplo, como sepse, indica-se sim avaliar as bactérias ambientais, porque elas são importantes para a sepse, né? E para outras infecções também podem ser infecções pós-cirúrgicas, né? Então, todo um programa aí de gerenciamento de antimicrobianos, ele também deve compreender essas amostras ambientais e se conhecer o perfil de resistência que existe nas amostras do ambiente hospitalar, né? E o Enterococcus, ele é um patógeno especial para ambiente, né? Dos nossos ambientes, normalmente o Enterococcus, ele aparece em quase metade dos ambientes, né? Entre 40% e 50% dos ambientes tem Enterococcus, né? E Enterococcus, normalmente, com uma boa quantidade de resistência adquirida, né? Então, eles ficam com a gente, eles são nossos amiguinhos, a gente só não pode mexer muito com eles, tá? Não mexe com quem tá meio quieto, assim, né? Aproveitando esse gancho, tentamos eliminá-los, né? Oi? Aproveitando esse gancho que você falou do ambiente, que aí vocês têm bastante, conta a história do Enterococcus aí de vocês, antes que a gente fique um pouco sem tempo, tá? Resumida. Então, o primeiro Enterococcus que chamou a minha atenção, ele foi em 2015, eu lembro bem do caso, porque foi um caso era uma fratura e foi um pós-cirúrgico e que apareceu um Enterococcus e uma outra bactéria, se eu não me engano, um Enterobacter, tá? Também uma bactéria gram-negativa bem resistente e o Enterococcus. E daí eu fui avaliar, poxa vida, e uma semana antes, coincidentemente, tinha sido feita a cirurgia de um outro cachorro da mesma raça. E não é uma raça assim tão comum. E eu olhei assim, nossa, né, 2 dálmatas, e daí eu fui olhar e coincidentemente o Enterococcus que os dois tiveram era um Enterococcus fenotipicamente idêntico, né? Então a gente começou peraí, e começou a avaliar mais, e
naquele momento existiram outros casos de infecções por enterococos fenotipicamente semelhantes. Né? Então, foi a primeira vez que a gente parou para avaliar e começar a olhar os enterococos. E daí começar a avaliar também o ambiente. Né? E daí veio, a minha história veio aí, né? Caiu aí e eu, coincidentemente, olhei 2 casos parecidos e comecei a chamar muito a atenção e comecei a investigar mais os enterococos. E desde lá, eventualmente, a gente acha enterococos de infecções clínicas que são fenotipicamente semelhantes a esses. Né? Então, ele está aí no ambiente se perpetuando durante muito tempo. E nós já tivemos casos de infecções hospitalares, um caso que a gente comentou até com o Lucas na semana passada, em que nós fizemos, depois de identificada a infecção hospitalar, por uma bactéria endógena, era a bactéria do próprio animal, né? Mas que ele teve uma infecção pós-cirúrgica depois. E daí nós identificamos também no ambiente, em vários locais do ambiente que circundavam esse paciente. Né? Frasco, a mesa do carrinho de emergência tinha. E foi um animal que, desde que foi constatada a infecção dele, e que saiu, o Lucas coletou material já no começo, né? E assim, salvou o animal por causa disso, porque ele, teve derramamento, ele já coletou material e mandou para o laboratório, né? Mesmo antes da infecção. E daí, mesmo assim, detectada a infecção por uma bactéria bem resistente, que era aquele enterococos, já se tomou vários procedimentos diferentes com esse animal e mesmo assim foi detectado em vários locais diferentes. Foram testados daquele setor do internamento 16 locais, 12 tinham enterococos. Né? Desde chão, maçaneta, carrinho, frasco, vários lugares, e 12 tinham. Né? E um enterococos, inclusive, não era o mesmo, tá? Mas um enterococos foi achado no ar-condicionado. Né? Não era o mesmo enterococos, ele tinha um padrão fenotípico um pouco diferente, mas também estava lá no enterococos, no ar-condicionado. No ar-condicionado. Vamos ver, o Lucas falou. Geralmente, não utilizamos antibiótico no meio porque queremos saber como é o perfil de resistência e virulência dessas amostras ambientais. Também é uma coisa importante. Né? Detectar a sensibilidade também é importante. Né? Principalmente em praias e clubes de recreação. Não, certíssimo. Né? Existem poucos estudos nas amostras ambientais. Acho que é pelo grande trabalho. Realmente, é um trabalho assim... Se as pessoas soubessem o trabalho que dá, valorizariam muito esse tipo de pesquisa, né? Porque é um trabalho assim, extremamente laborioso, né? E eu acho que na veterinária é um caminho aí que a gente tem um leque muito grande de alternativas, porque não se tem dados, não se tem informações, nem só desses que são principalmente resistentes, mas nem de como um todo, né? Então não tem um levantamento desse. São poucos hospitais que fazem, pensando em hospital, os que fazem geralmente restringe a um ambiente cirúrgico e pronto. Então é um ramo aí bastante interessante. E só por um detalhe, que olha só, na primeira coleta, grande coleta que a gente fez do hospital, nós achamos o enterococos, o mesmo padrão de enterococos, em 3 locais. O mesmo padrão fenotípico estava em 3 locais distintos do hospital. E tinha um estafilococcus também com o mesmo padrão fenotípico nesses mesmos 3 locais. Então, existia aí claramente uma disseminação por esses 3 locais, uma disseminação pelos profissionais, tá? E isso, se for ver em qualquer levantamento ambiental de hospitais, se encontra isso muito claro, que a disseminação é principalmente pelos
profissionais de saúde, né? E por isso até que se faz esse tipo de estudo para mostrar que os profissionais eles precisam tomar determinadas precauções, higienização correta das mãos, precauções de contato, para quais tipos de paciente deve ter precauções, né? Até mesmo a verificação da colonização de determinados pacientes, né? Nesse caso que a gente falou, né, com o Lucas na semana passada, essa cachorrinha, ela tinha um enterococcus, então ela foi tratada de uma forma diferente. E a gente já teve outros casos de infecções, inclusive por enterococcus, que os pacientes, como eram enterococos muito resistentes e que estavam causando infecções, esses pacientes eles devem ser tratados de uma forma diferente. Eles não pode lá no tratamento de todos os animais internados, você não pode colocar ele no meio do tratamento. Do lado de pacientes, por exemplo, diabético, outros pacientes que não têm infecção, são pacientes que demandam uma separação e um tratamento correto com medidas de precaução de contato, né? E isso a gente tem que realmente mostrar na medicina veterinária o quanto é importante identificar esse tipo de caso de infecção e fazer o correto tratamento desses pacientes para não contaminação de outros pacientes e alastramento de infecções dentro dos nossos hospitais e clínicas veterinárias, né? É isso que você falou, é muito importante, né? A gente saber manipular esses animais, né? Tipo, identificar, detectar eles, para a gente conseguir isolar eles e saber, primeiro eu vou tratar, vou mexer com os animais que não têm risco, para depois partir para esses que têm uma bactéria, que são mais, tem bactérias resistentes, então ali podem contaminar um outro animal. E geralmente isso a gente não faz na veterinária, né? A gente tem ali um canil, tá, os animais todos juntos, então não tem um ou outro local tem ali por uma doença infecto-contagiosa, mas ainda assim também, né, pouco, então isso acaba sendo bastante importante, né? Ó, o Importante é importante é manter... manter... Isso. Pode Pode ler. falar. O importante é manter a clínica higienizada, principalmente nas cages de internação e a rotina de rastreamento dos pacientes na sua entrada. Exatamente. E a gente não tem esse controle na veterinária de pacientes entrando colonizados ou não. Eu mesmo, meu projeto de doutorado foi em cima disso, eu peguei alguns animais que iam simplesmente para uma castração eletiva e eu detectava uma super resistência com o animal entrando e saindo do hospital, tipo, sem ter nenhuma infecção, sem ter nenhum problema, mas ele ficava, o tempo que ele tinha que ficar em jejum, que ele passava a noite lá no hospital, ele ficava junto com outros animais que tinham outros problemas, que às vezes estado grave ou coisa assim. Então, a gente tem essa preocupação, né? E duas coisas que eu vejo importantes também diagnosticar corretamente as infecções hospitalares. Então, assim, foi diagnosticada uma infecção hospitalar, esse paciente ele deve ficar em um ambiente próprio para o tratamento de infecções hospitalares. E também identificar muito bem identificados os pacientes que tenham algumas condições de risco para o desenvolvimento de infecções por bactérias multiresistentes. Entre essas principais condições é o uso prévio de antibióticos para qualquer caso que seja. Então, o paciente ele já foi tratado nos últimos 30 dias a 3 meses com antibiótico, ele deve ser verificado porque ele é um paciente de risco para o desenvolvimento de uma infecção por uma bactéria multiresistente, né? Então, saber aonde procurar esses pacientes com risco de infecções é muito importante também, né? Além de toda a higienização, a correta identificação, a separação de qualquer tipo de infecção de pacientes que estejam internados ou que tenham vindo naquele momento para o tratamento de doenças não infecciosas, né? Isso também é Eu vou só te importante. cortar que já apareceu Acabou, 15 né? segundos. Tá acabando, Oi, então tá bem.
Então, eu queria agradecer o pessoal que apareceu. Então, a nossa live vai ficar no IGTV, vai para o YouTube. Obrigado aí, pessoal. Falta 3 segundos. 2.